Olá, mulheres de 50 a mais e todas que estão caminhando para essa jornada linda do Cinquentei. Vocês têm percebido, né, que ao longo dos últimos episódios não dá para falar somente de diversidade geracional, de envelhecimento, de longevidade. Até mesmo na minha condição de mulher e de mulher negra, eu preciso colocar aqui em pauta outros temas que têm esses vieses, né, voltados para a diversidade de gênero e para a diversidade racial. Eu confesso que, em relação às minhas convidadas de hoje, eu não tenho roupa, tá? Tem uma ali que já se mostrou assim, que é tão habituada a esse ambiente que ela está ali escrevendo, praticamente fazendo unha, né? Mas, enfim, gente, o tema do podcast do Pode Alê de hoje é preconceito racial. Todos os tipos, todas as formas. Vamos conversar? E sabe o que eu vejo? A gente não tem que conversar no dia 20 de março, deixa eu pegar minha colinha aqui, que é quando se comemora o Dia da Eliminação da Discriminação Racial. E não somente no dia 20 de novembro, o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Acho super importante essas datas, são duas datas emblemáticas, dois marcos, mas falarmos sobre preconceito racial tem que ser todos os dias, em todo momento, em todos os ambientes. E para falarmos sobre preconceito racial, eu vou apresentar hoje as minhas convidadas. Vou mudar, tá? Geralmente eu peço que as minhas convidadas se apresentem, mas hoje eu faço questão. Vamos lá. Edneia Oliveira, mãe do Eric, graduanda de Ciências Humanas e Jornalismo. A Edneia é vice-presidenta do Conselho de Promoção da Igualdade Racial e está na gerência de políticas de promoção da igualdade racial do governo do Estado. Edneia, muito obrigada pela sua presença. Quando a gente começar a nossa conversa, você discorre o seu currículo, tá? Porque não coube aqui na minha folhinha, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Ai, olha a voz, gente, olha a voz. E ela continua ali só escrevendo, fazendo as unhas. Gente, vou apresentar a minha segunda convidada. Isabela Azevedo. Eu sempre digo, Ana Cláudia, nossa amiga, Nega Bela. Nega Bela é só para os íntimos, né? Somente, não tem intimidade, né? Não venha com intimidade. Nem adianta me chamar que eu nem olho para trás. Nem olha. A Isabela Azevedo é bailarina da companhia Negraô, crocheteira, adorei. Cadê essas peças? Vai divulgar, não? Não divulgo, dá muito trabalho. Não, você, por favor, já quero. Educadora do samba e rainha de bateria. Como a gente diz, né, Edneia? Rainha não, né? Ela, sim, ela desfila, né, no sambódromo ali. Ela tenta. Para de modéstia. Então, meninas, olha só, estamos em 2024. O racismo continua sendo uma questão crítica em todo o mundo, né? A gente viu aí recente esses episódios com o jogador Vini Júnior, né? Uma loucura, né? Apesar de todos os avanços que a gente vem percebendo, né? Inclusive em relação às leis, a gente teve um avanço no ano passado, né, Edneia? A gente estava comentando, a gente depois vai falar mais de detalhes sobre a mudança da lei aí dos crimes. A gente precisa falar, né? Porque existe um racismo velado, né? Tem um racismo sistêmico, um racismo estrutural. Gostaria de registrar que nós três aqui não somos especialistas no tema. Eu estava comentando com as meninas que a nossa especialidade é sofrer os crimes de racismo, né? De todas as formas, de todos os dias, em todas as proporções. Quem de nós não tem aí um cardápio para poder estar discorrendo, né? Sim. E aí a gente precisa falar, né? Quando eu trago esse tema dentro do meu viés aí de diversidade racial e até fora dessas datas comemorativas, para a gente poder estar reforçando essa necessidade de estarmos falando, de conscientizar as pessoas, porque as pessoas falam e acham que não estão falando nada e estão falando tudo. Né? Exatamente. Então, a gente vai fazer uma conversa bem leve. E aí eu começo com a Isabela, né? Vocês sabem, se quem não sabe vai ficar sabendo agora. Foi esse ano, Isabela, o ano passado? Esse ano. Isso. Agora, em 2024, a Isabela sofreu, né, um crime de racismo, de injúria racial. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que se deu, por mais que tenha saído nos veículos de comunicação. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Saiu em todo TV, rádio, Instagram, Facebook, tudo.
Mas as pessoas ainda não sabem como ocorreu. Porque eu trabalhava num edifício, né, de condomínio, e lá morava uma pessoa que passava todos os dias do meu lado, sorria, aquele risinho. O que você está fazendo aqui? Esse lugar não te pertence. Mesmo que eu esteja limpando para essa pessoa, era esse sorrisinho. Logo quando eu cheguei no prédio, eu sou aquela pessoa que sorriu até pro cachorro, pra árvore que está parada, porque meu espírito não é carregar os meus problemas de casa para o trabalho ou para determinados lugares. Meus problemas de casa ficam em casa, meus problemas do serviço ficam no serviço. E eu chegando lá, meu segundo, terceiro dia de trabalho, como o prédio tem muito cachorro... Você estava começando naquele local? Pra chegar lá? Ah, tá. Sem pressa, né? Aí tinha um cachorro, não fez xixi dentro do elevador. Fez xixi do lado de fora. Só que essa moradora, ela veio chamar minha atenção, porque tinha água dentro do elevador. Ela achou que era xixi. Aí ela falou assim, tem xixi no elevador. Falei, xixi, acabei de limpar. Aí fui lá com toda a delicadeza, botei a mão no chão e mexi o dedinho, cheirei, não tinha nada de xixi. Eu falei, senhora, não tem xixi não. E fui com o meu sorrisão, né? Tem xixi não. Ela, você prestou atenção? Eu vi que ela alterou a voz, mas eu respirei. Falei, não tem. Chamei a síndica olhou. Não é xixi, Isabela. Tá bom, continuei limpando, ela saiu do prédio. Quando ela retornou, você já tirou o xixi? Eu falei, já falei com você que não é xixi, é água. Mas eu já tirei, você pode subir no elevador tranquilo que você não vai cair. Você me respeita, sua negrinha. Eu contei 1, 2, 10. Estamos contando aqui, né, Edneia? Contei 10. Como ainda... Quando você é a vítima, você demora a processar o que está acontecendo. Eu olhei para a cara dela e falei, será que é isso mesmo que ela falou? Deixei levar, né? Aí, com determinado tempo, ela nunca mais nem olhou para minha cara. Mas toda vez que ela passava do meu lado, era um sorrisinho de deboche. Aí, com determinado tempo, ela foi achando outra forma de mexer comigo. Qual era? De te atacar mesmo. De me atacar. Por quê? O prédio não tem câmera, não tinha pessoas para olhar. Toda vez que ela fazia alguma coisa, era eu e ela. Eu não tinha voz. Sim. Aí ela foi mudando o hábito dela. Foi transformando uma chave. Pegando a chave e fazendo o mesmo movimento. Teve uma vez que eu estava conversando com ela, ela foi me falar alguma coisa, aí ela fez bem assim com a chave na minha cara. Eu, você tá doida? Aqui é seu lugar. Aí eu, será que é comigo que ela tá falando? Mas sempre só vocês duas, nunca tinha testemunha? Nunca. Teve uma vez que ela balançou a chave de novo na minha cara. Tava a síndica e mais um morador do lado de fora. Eu saí, assim, nervosa. Falei, a próxima vez que ela balançar essa chave, eu não respondo por mim. A síndica, calma, Isabela. Isso é um processo. Falei, eu sei que é um processo, mas já está passando do limite. Deixei. Um certo dia, minha amiga foi no meu serviço e ela fez esse mesmo gesto. Sua amiga também negra? Não. Não, né? Não, branca. Aí ela... Isabela, é pra você? Eu falei, deve ser, porque ela só vive mexendo essa chave pra mim. Cuidado, hein? Cuidado que isso pode te atacar. Eu falei, tá bom. E todo mundo que eu converso na rua, pessoas brancas, ela fala, mas comigo ela não falava. Todo mundo que eu conversava, pessoas negras, ela não falava nem comigo, nem com a pessoa. Então aí eu fui percebendo que ela Você passou a estava... observar, né? Que era uma coisa pessoal. Que era uma coisa pessoal. Quando eu rendia o porteiro, que ele não estava presente,
ela fazia questão de ficar na frente do portão para mim abrir a porta para ela, com o tag na mão. Você estava ali para servi-la, né? Uhum. Ela não suportava a sua presença. Não. Se você estava, era para servi-la. Aí ela, no decorrer do tempo, ela foi aumentando cada vez mais esse mexer de chave. Isso que já estava me incomodando, já estava ficando estressada. Quando ela mexeu, que eu falei, chega, a última vez, eu falei, chega, agora ela vai mexer e vai mexer na delegacia. Eu estava com tanta fúria de pegar no pescoço dela, mas eu não podia, senão eu ia perder totalmente a minha razão. Exato. Eu fui na delegacia e dei parte. Aí quando você chega na delegacia, como é que se deu o seu atendimento? Isso. Acredito. Acredito. Se eu contar, ninguém vai acreditar. Quando eu cheguei, eu demorei uns 20 minutos para ser atendida. Qual delegacia você foi? Da Praia do Na Canto. Praia do Canto. Mas a delegacia especializada ou foi numa delegacia Não, delegacia comum. Comum. Demorei uns 20 minutos. Ednei, só um minutinho. Temos delegacia especializada? Ainda não temos delegacia especializada. O que a gente tem é uma seção de crime que recebe, né, as denúncias de crimes raciais, que essa seção dessa delegacia ela está vinculada à delegacia do idoso. Então, esses crimes raciais, eles são recebidos, acolhidos, essas denúncias, né, na delegacia do idoso, que tem a seção de crimes raciais. Ok. Tá? E a gente vai falar, quando você falou, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa proposta também. Perfeito. Aí, quando eu cheguei na delegacia, meu marido já estava a caminho, porque a primeira pessoa que eu falei foi meu marido. E eu não tinha, assim, será que eu vou na delegacia? Porque ele que me deu esse pontapé. Porque eu não estava nem conseguindo, assim, eu fiquei na delegacia na porta, será que eu entro? Será que eu não entro? Mas quando eu entrei, eu esperei 20 minutos. Chegando lá, fui atendido por um policial. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, uma moradora, sim, fez isso, fez aquilo. Aí ele, sério? Eu falei... Adorei o dele. Sério? Não, brincadeira. Vim aqui para contar uma piada. Eu falei, sério? Ela é moradora do... Aqui, uma curiosidade, o policial. Branco? Preto? Moreno? Tá bom. Que ele ficou fazendo uma hora com a minha cara. Porque quando você chega na delegacia que você vai fazer a denúncia, você só fala o que aconteceu, eles tentam, se você tiver com o nome da pessoa, eles procuram lá no arquivo deles e automaticamente vai achar, mais ou menos isso, não é? Exatamente. Aí você tem que trazer o endereço, o CPF, o RG, eu falei... Tá, eu vou assim? voltar lá e vou chamar fulana, Por favor. me dá os seus dados, seus Exato. documentos, que eu vou lá na delegacia. Uma xerox, por favor, uma xerox, né? Vou tirar uma xerox, né, dos seus documentos para na Mas, delegacia. assim, Tirar um como eu print. sou muito, assim, esperta, eu falei, tá, eu vou ver se eu consigo arranjar. Chegou uma encomenda para essa pessoa. Aí você volta, então, pro seu local de trabalho. Aham. E Sem aí... concluir a denúncia? Sem concluir. Tá, Ele aí falou, no outro dia você volta para concluir, porque você não tem todos os dados da pessoa. E você que tinha que buscar e levar os dados. Uhum. Aí você volta pro seu local de trabalho, né? Volto pro meu local de trabalho e automaticamente chega uma encomenda para essa pessoa. O que tem nessa encomenda? O CPF. Oh, Deus, hein? Mas mesmo assim não dava, porque não estava achando o nome dos pais dela. Tá, e você teve que procurar um cartório para descobrir os nomes dos pais dela. Uhum. Meu Deus. Ai, aí falei com a síndica, né? Falei, não consigo concluir o BO porque não tenho Os dados. os dados dela. Aí a síndica tentou me ajudar, conseguiu tudo. Aí eu voltei na delegacia no outro dia. Não era o plantão dele, graças a Deus, era de outro policial. Que me ajudou extremamente de uma forma que ele se via em mim. Que ele falou bem assim, a síndica já veio aqui da parte dessa mulher também. Ela já tinha todo um histórico. Tinha um histórico e incidente. tinha um registro que só não foi localizado porque não houve interesse em localizar. Não teve Não, boa não vontade. teve interesse mesmo. Porque um dia anterior, quando eu falei, ele me passa seu e-mail.
para me mandar o seu BO por e-mail, o policial anterior. Quando eu falei, nega Bela, ele, tá explicado em acontecer esse tipo de coisa. Mentira, Bela, mentira. Aí eu falei assim, ué, Você sofreu outro crime lá na delegacia, né? contei isso pro meu marido lá na delegacia. Ele falou que tá explicado, então a culpa é sua por causa do seu Sim. nome, né? Uhum. Aí eu falei, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na hora que eu tava falando meu depoimento, a escrivã lá dentro já gritou, isso é injúria racial. Eu não precisei de falar nada. O policial anterior, ele, não queria fazer as coisas. Lógico que não. Era óbvio que não, né? E o policial do outro dia me acolheu assim, me ajudou. Quando a reportagem chegou, ele falou tudo assim, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Não podia mostrar o nome do condomínio, não podia falar o nome da pessoa. De fato, cumpriu o papel dele de servidor público, se orientou de fato. Sim, Né? exatamente. Sim, tudo. A forma que eu tinha que abordar ela quando eu chegasse no prédio, se ela fosse fazer alguma coisa comigo, eu tinha que estar prestes com o celular na mão. Só que toda vez que ela chegava, não tinha nem como eu pegar meu celular, porque ela era muito rápido. Ela fazia e saía. Tudo de caso pensado, né? Tudo de sim, caso pensado, arquitetado. totalmente consciente, Sim, né? exato. Quando a Exatamente. reportagem chegou, que ligou no interfone, que eu falei o número do apartamento dela, eles ligaram, ela falou bem assim, eu não sou racista, eu trato ela muito bem. Que hora que ela me tratou bem? Quando que ela me tratou bem? Sim. O balancinho da chave. O balancinho da chave que as pessoas às vezes não entendem o que significa. Eu demorei para saber o que significa. Então Fale. as pessoas de fora não entendem. Ou tá me chamando para prisão, tá me chamando de macaca, tá me chamando de várias coisas. Seu nome é Isabela Azevedo. Porque quando balança a chave, ou você quer prender alguém em um lugar, ou você quer soltar alguém Você de algum quer lugar. soltar. Não adianta, você vai abrir a porta, você vai botar a pessoa lá dentro, você vai trancar ela. Então, ela queria me trancar. Porque você não pode viver, transitar naquele Naquele ambiente ambiente. que ela, né, uma mulher branca, Se ela me transita. via conversando com o morador, ela morria. Ela morria. Ela... Nossa, mãe. E a gente está falando, né, de pleno século XXI, com novelas, séries, minisséries, etc, 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 etc. E isso se faz presente, né? É muito louco. Isa, e aí, né, continuando, aí você consegue finalmente fazer um boletim de ocorrência. Fiz um boletim de ocorrência. Tá. E os desdobramentos após o boletim de ocorrência? Então, é um processo muito demorado quando se fala de preto. Porque ela não foi chamada para depor ainda. Ou seja, essa impunidade não é nem sensação, não. Essa impunidade, de fato, reforça diariamente Outras práticas. outras práticas. Ela não foi chamada ainda. Ainda? Deve Ninguém. estar falando bem assim, não deu em nada, não vai dar. Isso só reforça a prática. É exatamente isso, Edneia. Mas você, como que você se sente por você, de fato, um dia ter... Você já vinha percebendo, obviamente, mas quando você toma a decisão de ir até a delegacia, mesmo que você não teve um atendimento satisfatório no primeiro dia, mas que você volta no outro dia. Como que você se sente? Mesmo sabendo que ela ainda não foi chamada, mas que você fez o boletim de ocorrência. Eu me sinto, assim, vitoriosa. Isso. Só pelo fato de expor ela. Vitoriosa, porque até chegar nesse processo de expor, às vezes a Você pessoa sofreu muito, né? a pessoa não acredita também que você vai chegar a esse ponto. A impunidade, ela não vai fazer nada, porque para eles não é nada, né? Ela não vai fazer nada, então eu vou continuar. Ela não vai conseguir tirar nada de mim. Essa foi a fala. Ela dizia isso? Ela falou que queria me ver fora do condomínio. E você continua lá? Então, pela sorte dela,
Eu tive que sair porque eu passei num processo de edital, né? O Negraô. Tá. Você é uma bailarina, né? Lógico, maravilhosa. Se ela não sabe, ela vai saber agora. Você é uma bailarina. Aí passei no edital e eu tive que pedir conta. Ai, que coisa. Mas as portas estão abertas, graças a Deus. Ai, que bom. E pela Isa. sorte dela, eu preciso voltar. Preciso voltar. Porque para falar que ainda eu não fui destruída e nem você. Exatamente, exatamente. Mesmo que é um serviço que as pessoas acham que é muito inferior à minha classe, mas é um serviço digno, que eu gosto de estar ali. Mas eu acredito, Isa, que não é bem de forma superficial. Acho que no caso dela foi bem em relação ao fato de você ser uma mulher Sim. bonita. Não é nem pela sua condição profissional. E né? o pior de tudo, conhecidíssima. É. Isso que mata ela. Que todo mundo que ela conhece, que é burguesinha, eu conheço. E ainda tem para ela um agravante que são pessoas que te querem muito bem, né? Pessoas que, ao contrário dela, se relacionam bem com você. Entende o quanto você é representativa para o seu grupo social. Né? E, na verdade, eu acho que ela acaba tendo a percepção de que o problema é com ela. Com ela. E isso Ou incomoda. não, né? Ou não. Às vezes ela pode, tipo assim, passar por uma vida toda e até não perceber, Edneia. Também. Isso pode acontecer. E aí, né? Mas aí você está aí bailando, né? Fazendo seus crochês e tal. O carnaval quase chegando. E ela vai te ver na TV, né? Vai ver minha bundinha na TV. Exatamente. E vai ver na Rede Gazeta, tipo aqui, onde nós estamos, Ela vai na ter que tela da Globo. série. Ela vai ter que assistir série. Netflix, ela vai ter que ir para as Que não tenha séries pretos dela. na série também, né? Verdade. Edneia, olha só, o racismo até 2023 era entendido, né, como crime contra a coletividade e a injúria direcionado especificamente quando era cometido a um indivíduo. Em 2023, graças a Deus, né, a legislação mudou e os crimes de injúria racial passou a ser equiparado de racismo. Ponto. Um ganho. Excelente. Mas a gente percebe aqui na fala da Isabela, quando ela identifica que ela sofreu um crime de racismo, toda essa tratativa na delegacia, ao ponto de até hoje, já tem meses, né, em que a pessoa que cometeu ainda nem foi chamada para prestar depoimento e não vai dar em nada, né? Ok, aí não nos cabe, né? É a legislação, mas fala para a gente, quais as políticas estão sendo conduzidas pela gerência de políticas, quais as políticas estão sendo conduzidas pela gerência de políticas e promoção da igualdade racial para o enfrentamento desses crimes. Tem questões que não nos cabem, né? Isabela foi lá, denunciou, mas ela não pode tramitar o processo, não cabe a ela, né? Mas o que o governo do Estado, o órgão público está tá trazendo aí para o enfrentamento dessas questões aí dos crimes? Para começar, eu queria colaborar com a sua fala no sentido de que a legislação está aí, né? Foi reforçada, fortalecida, né? Quando equipara injúria a racismo. Nós temos uma questão com as nossas legislações, todas elas. Ela é uma legislação que vem com um peso muito forte, tem uma eficiência, uma eficácia, só que a aplicabilidade, muitas vezes, é que não acontece da forma que a gente precisa. E aí é tanto por essa questão, né, racial, as nossas leis 10.639, né, 11.645, que obriga, né, as redes de ensino a discutirem, a falarem, a terem no seu currículo a história da cultura africana, afro-brasileira e indígena. A gente ainda é um desafio. Né? Hoje nós temos aí grupos que brigam para o fazer valer a implementação dessas leis. Então, legislação a gente tem.
legislações assim que se fossem cumpridas e quando forem, a gente não pode, né, deixar de brigar para que aconteça, cumpridas à risca, a gente vai ter um ganho muito grande, mas um ganho na prática. A gente teve um ganho na legislação, mas agora a gente precisa ter um ganho na prática. E para isso, o papel do Estado, né, do governo, da gestão, ele é muito importante, muito necessário, e ele não se faz sem estar ouvindo, sem estar de perto, caminhando de perto com a sociedade civil nessas construções. Onde eu quero chegar? Quando você falou da questão do crime, da onde está, a gente não tem uma delegacia especializada? Ainda não tem. E, junto com o Conselho Estadual de Igualdade Racial, uma das discussões com as equipes de segurança pública, com a ouvidoria, né, quando a gente trouxe essa discussão da questão de ter uma delegacia especializada, a gente não tem dados. A gente não tem dados. Até 3 anos atrás, essa seção de crimes raciais estava na Delegacia de Costumes e Diversões. Aí agora está na Delegacia do Idoso. Só que, como você não sabia disso, outras pessoas também não sabem. E aí, Edneia? E aí dificulta a captação dos dados. E eu não tenho dados. que a gente vai, eles informam. Não, se a gente não tem dados, a gente não tem registro, a gente não tem dados suficientes para a implementação. Para poder tratar. E aí, um equipamento importante que o Estado do Espírito Santo vai ganhar em breve é o Plano Estadual para a Equidade Racial, que foi um plano construído com todos os grupos sociais, mas principalmente com a população negra, através dos movimentos negros organizados, que estão no conselho, os que não estão. É um plano que vai tratar da equidade racial, uma equidade que precisa acontecer na saúde, na educação, na assistência, lá na Secretaria de Esportes, na Secretaria de Direitos Humanos, que eu acabei não falando, a Gerência de Igualdade Racial, né, ela está vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, lá a nossa secretária é a doutora Nara Borgo, que já é uma ativista dos direitos humanos, né, conhecidíssima, ela que nos orienta nesse trabalho, nos dá toda a autonomia para que a gente possa desenvolver um trabalho que alcança para além da população negra. A Gerência de Políticas de Promoção de Igualdade Racial é a gerência que articula, que dialoga as políticas públicas para os povos indígenas, ciganos, pomeranos, quilombolas, povo tradicional de matriz africana e a população negra como um todo. É pensar essa promoção de igualdade racial, né, dentro desse guarda-chuva dos direitos humanos. E aí, no plano, está contemplado a criação de seção de crimes raciais nas delegacias que a gente já tem. Porque aí sim a gente vai ter o quê? Dados. Então eu vou poder chegar na delegacia da Praia do Canto, na delegacia lá de Guarapari, que é a minha cidade, fazer a minha denúncia de crime racial. Vai ficar registrado. Aí vai ter lá, então, a seção, ter em todas as delegacias uma seção que trata de crime racial é a porta de entrada para a coleta de dados para que a gente possa, num futuro breve, né, médio prazo, a gente espera, ter dados suficientes para que a gente possa ter, sim, uma delegacia especializada. Porque se essa delegacia especializada já existisse, seria importante? Seria, claro, porque a gente teria dados. Mas ela está aqui em Vitória. O crime de racismo acontece lá no norte, lá em São Mateus, lá em Conceição da Barra. Convém aqui. Então, e aí a gente tem tecnologia para isso, né, para que esses dados sejam unificados, né, e aí que essa denúncia aconteça na seção que tem lá na Delegacia do Norte. Assim como lá em Cachoeiro, Mimoso, no Sul também. Então, essa é uma das propostas que estão no Plano Estadual para a Equidade Racial, né? Assim como a questão da implementação das leis, né, 10.639 e 11.645. A gente precisa discutir a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A gente precisa, então, aonde a gente vai discutir isso? Lá na Secretaria de Estado da Saúde. E como a gente vai ter um plano estadual, os municípios vão ter as responsabilidades deles, vão ter a obrigação também de seguir essa implementação. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, não vejo, tem que chegar esse plano, tá? E vai chegar. Se Deus quiser, Edneia. Exatamente. Vamos trabalhar juntas, hein? Vamos sim. Precisa chegar. Então, essa questão, assim, te interrompendo já, de saúde da população negra, né? Tão importante. São muitas especificidades. Muitas. Né? E dentro desse contexto tem enfrentamento às violências que acontecem com a população negra na saúde. A violência obstétrica, que é que as mulheres pretas sofrem demais. Porque a gente está falando, gente, de um racismo que é geracional.
né, que ele afeta esse bebê quando ele, nesse momento desse parto, que essa mulher sofre essa violência obstétrica, que ela recebe menos anestesia porque você é uma mulher forte. Você aguenta. Você aguenta. Então, Nossa. assim, exatamente. Quantas de nós ouviu isso? Em gerações anteriores vão continuar ouvindo. E aí esse bebê já sofre ali naquele momento. Essa criança sofre porque ela é discriminada. Quem da geração da década de 70, que a professora dava o visto no caderno, né, no caderninho, que beijava a criança branca, porque ela tinha feito o exercício todo, o deverzinho todo, e não beijava a criança preta. Eu fui essa criança preta que não foi beijada, que não recebeu um carinho, que não recebeu parabéns, mesmo tendo feito a tarefa toda bonitinha. Então, esse racismo é geracional. Nossas adolescentes, né, que são preteridas o tempo todo, que não são as que saem de mãos dadas nas festinhas, que são as que ficam por último, que vão ficar, vão ser paqueradas, escondidas. Não, eu fui ter namorado, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu fui ter namorado com meus 24 anos. Sério. Já fazendo faculdade, que eu fui ter o meu primeiro namorado. As festinhas da UFES, lá da universidade, aquelas festinhas e tal, todo mundo saía e tal, e eu ficava ali aguardando a amiguinha para ir embora. Anos. Exatamente. Anos e anos. Vai afetar essa mulher adulta, né? E assim, trazendo a questão de gênero, vai afetar essa mulher adulta, porque esse corpo feminino hipersexualizado, ele é muito agredido. Então, vai afetar essa mulher quando adulta, porque muitas vezes vai criar seus filhos sozinhas. As mulheres pretas são as que menos casam, oficialmente. Mas são as que mais chefiam os lares. São as que estão lá sozinhas. E aí, eu sempre digo em todos os espaços, eu não gosto da expressão mãe solo, porque carreira solo geralmente é uma escolha. Vamos falar, né, dos Tiaguinhos da vida, carreira solo, escolha, e tantos outros. Essas mulheres... Quando é necessidade, né? Exatamente. As mulheres não, elas estão criando seus filhos ou porque esse homem a abandonou, ou ela precisou sair de uma relação tóxica, violenta, para salvar a sua vida e dos seus filhos. Ou esse consegue, homem, né, Edneia? quando consegue. Né? Ou é sempre, não é uma escolha, porque eu quero ser independente, como uma personalidade loira de olhos azuis aí fez, né? E que a gente sabe que ainda, entre aspas, induziu outras pessoas a fazer achando que seria fácil assim. Mas não é o caso das mulheres negras. Nossos idosos são pretos e pretas, né, são os menos cuidados. Inclusive nas casas de repouso são abandonados, são os menos cuidados, que mais são maltratados. Então, o racismo, ele é geracional. Então, a gente precisa de uma transversalidade de políticas que alcancem todas as esferas. E aí, esse não cuidado, ele afeta diretamente na nossa saúde. Nós chegamos aos 60 anos, temos AVCs, temos infartos, principalmente as mulheres, porque são as mais vítimas. Quando a gente vê o boom do HIV novamente aí, a gente está vendo a cor das pessoas que estão sendo afetadas. Quando a gente vê novamente o boom da sífilis, nós estamos congênita, nós estamos vendo as crianças que estão nascendo, né? Ou mortas ou com algumas sequelas. Então, assim, a gente precisa trabalhar as políticas públicas na transversalidade. Eu trouxe o exemplo da saúde, porque a saúde afeta todos, né, acaba influenciando no contexto geral. A gente precisa trabalhar essas políticas públicas na transversalidade, né, e aí quando eu falo desse plano que foi construído com muito afinco pelas organizações, os movimentos, né, negros, movimentos sociais, ele é um plano que, assim, traz um tanto de esperança para a população capixaba, especialmente para a população negra, de ver a discussão sendo colocada no papel e do papel indo para a prática. A gente tem como comprar. Exatamente. Não dá mais para a gente ficar, né, só nessa questão das discussões nas redes sociais, que são muito importantes, né? Eu vejo que essa questão desse aparato tecnológico que a gente tem facilitou muito, mas a gente está muito nas discussões, nas briguinhas e tal. A gente precisa, de fato, ir para a prática. E aí, Edneia, quando você fala dessa transversalidade das políticas, né? De que a gente fala das minorias, principalmente das minorias pretas, você está falando, eu estou lembrando, das pessoas trans pretas. Sim.
Que as pessoas né? que mais sofrem Exatamente. também. E aí, Isabela, você que é do carnaval, né? Você tem todo esse convívio e aí com pessoas trans e tal. E como que você vê essas questões das pessoas pretas no carnaval? Você é rainha de bateria, certo? Também faz parte lá da escola do... Como que dá o nome? Do grupo de passistas da MUG, não é isso? Sim. Ah, eu nem ia falar o nome, mas falei, gente. Olha os créditos, hein? MUG e passista da Imperatriz do Forte. Se eu falei Rainha MUG, da eu vou... Imperatriz Forte, passista da MUG. Exatamente. A gente percebe, a gente, né, a gente vê no carnaval. Ah, esse ano preciso registrar. Pela primeira vez eu fui no desfile das campeãs do Rio de Janeiro. Lindo. Encantada. Encantada com tudo. Aí me disseram, nossa, você assistiu Vale o que Vale o Escrito. Eu falei, gente, eu assisti, não quero nem saber. Eu sei que eu fui no carnaval e adorei. Esquece a série, porque senão ninguém vai. Mas não quero nem saber, porque o carnaval impecável. Carnaval do Rio, nossa, que também não está deixando nada a desejar. Isa, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que se dá essas relações do povo preto no carnaval. Então, Carnaval de Vitória agora que está começando a dar aquele crescimento. Mas as pessoas pretas ainda estão deixando de lado os cargos. Ah, estão deixando? Deixando assim, as pessoas estão isolando elas. Sim, estão preterindo. Nos cargos. As pessoas pretas estão empurrando o carro, né? Estão nos barracões, costurando, né? Para você ter um cargo de diretoria, é raridade. Você vê uma pessoa preta de punho. Então, o racismo se faz presente no carnaval. No carnaval. Que é um movimento, né? Que é uma manifestação. Se a gente pegar historicamente... E aqui começa pela gente. Que começou. Você pela ouve gente. assim, não tem experiência naquela situação, não tem experiência nesse setor, não tem experiência naquilo. Mas se eu não tenho oportunidade... Experiência adquire, né? Se adquire, né? Pra mim ser rainha da Imperatriz demorou 19 anos, né? Quando eu fui, eu era E menininha. você é moradora da comunidade a qual a escola está sediada, E né? quando eu fui, eu era uma menininha, sem corpo, sem nada, sem pensamento nenhum. Hoje eu já tenho um pensamento, assim, que mulheres... Você é uma profissional do samba, né? Inclusive Exatamente. educadora, Que né? mulheres têm que estar ali presentes, mulheres da comunidade, mulheres pretas. Eu falo, tem eu de comunidade, eu e a Rainha da Piedade preta, rainha da comunidade preta, que tem a postura de pessoas pretas, periféricas, não é pessoas burguesinhas, brancas. E quando eu estou ali à frente da bateria, eu coloco situação de respeito, me Até respeito. porque você representa, né? Todas as mulheres pretas que queriam estar no meu lugar de comunidade. Que tem que criar um personagem para as pessoas brancas entenderem que você tá ali para jogar todo o seu sangue assim. Eu estou aqui e aqui é meu momento. Não adianta querer passar por cima de mim no próximo ano, que eu vou estar no próximo ano fazendo a mesma coisa presente e você vai estar o próximo ano esperando o seu ano chegar. Exatamente. Que é difícil você, como rainha de bateria da comunidade, ter um pulso assim, você sempre quer recuar. Porque é tanta coisa, é tanta cobrança, é tanto... Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, que você se sente com vontade de sair. Fica desgastado, né? Mas você fala, eu posso, sou mulher, sou preta, vão ter que me aturar. Eu sou nega bela. Como diz a Ednei, que desfila, né? É igual quando eu assumi coreógrafa do grupo de passistas da MUG. Tinha vários nomes brancos para assumir o meu lugar. E aí a gente sofre duas questões, a de gênero, Aham. pelo fato de ser mulher preta, né? Exatamente. Que a MUG é uma escola grandiosa. Sim. Que você, para chegar em algum cargo, você tem que estar bem capacitada. Por que bem capacitada? Para aturar pessoas. Porque
Existe toda uma vaidade, né? Porque quando eu entrei na MUG, eu era a jogada. Não tinha mérito, não tinha respeito, não tinha nada. Só que eu falei, não, eu tenho que conquistar meu espaço. E eu conquistei na MUG, Vitória, Vila Velha, tudo. Foi construindo tudo de uma vez só. Quando eu assumi o local de George Falcão, que ele era o nosso coordenador, as pessoas não acreditaram em mim. Será que aquele é o seu lugar? Aí eu falei, sim, é o meu lugar. Se ele pôde estar ali, agora quem vai estar sou eu. E eu tô lá fazendo o meu trabalho, não dou aula de samba. E as pessoas falam, por que você não dá aula de samba? Eu não preciso dar aula de samba para estar naquele lugar. Eu preciso dar a minha aula. Exatamente. Perfeita. Isa, muito lindo. Falar de racismo, a gente tem que falar, né, Edneia, desse racismo sistêmico, desse racismo estrutural, né, que as pessoas cometem no dia a dia, né, nas pequenas falas, nos gestos mais simples, né. Eu tenho, assim, por exemplo, diversas passagens, né, mais recente agora, eu estava num evento, ia ter uma palestrante trans, né? E aí tem a questão, né? Hoje nós estamos aqui 3 mulheres de penteados afros, né? 3 mulheres trançadas. E aí as pessoas entendem que nós somos todas iguais, né? Botou uma trancinha, tá tudo igual. Hoje todo mundo tá usando trança. Exatamente. Ai, não quero nem entrar nesse mérito, Pois tá? nem Da apropriação, não quero nem entrar nesse mérito. E aí tinha uma palestrante trans, a Vitor, maravilhosa, e aí negra com cabelo crespo na foto, assim, e tal. Depois ela chegou com uma trança lindíssima aqui na cintura. E aí, quando eu chego, também era uma painelista, e aí uma pessoa chega pra mim e fala, ei, tipo, me confundiu com ela. Aí eu fui, não sou e tal. E aí foi uma outra pessoa com a minha social media, que tem um cabelo black bem parecido com o meu, e aí pela segunda vez confunde. Então, a gente tem um racismo sistêmico, um racismo estrutural, uma coisa que vem lá desde o descobrimento do Brasil, né, que ficou marcado desde o fim da escravidão e que a gente não superou, não foi superado. A gente não superou, não, na verdade, a sociedade não superou. Não houve interesse em superar. Na verdade, a proposta é que fosse feita a manutenção desse racismo o tempo todo, dessa estrutura racista o tempo todo. Nós é que estamos, a partir dos nossos lugares, e aí eu sempre digo, a gente precisa fazer do lugar onde a gente está, seja qual for, um lugar estratégico e pedagógico de enfrentamento ao racismo. Por isso que estamos aqui no Por isso que Pode estamos Ler, aí, falando sobre aqui. crimes de racismo. E aí, eu sempre gosto de enfatizar que eu vejo como mulher negra, né? E a minha família, a maioria dos meus amigos, né? São pessoas pretas, negras, que está muito ligada, Edneia, à questão social. Por exemplo, eu tenho carro, eu tenho veículo. E aí eu trabalhava num determinado lugar, né? Que não é a Secretaria de Saúde agora. E aí eu cheguei com o meu carro para estacionar. E aí estacionei. No dia seguinte, estava fechado o estacionamento. E aí eu saí do carro e me dirigi ao vigilante, um rapaz negro. E falei bem assim, você pode abrir para mim o portão que eu quero entrar com o meu carro? Ele me olha de cima e baixo. De baixo em cima. De baixo em cima. E fala bem assim, mas você quer entrar? A entrada de pedestres é lá atrás, é lá na frente. Mas eu falei, eu quero entrar com o meu carro. E todo momento ele dava a entender que ele estava questionando como eu, uma mulher preta, tinha um veículo. Estava indo, me dirigindo ao trabalho de veículo, porque não cabe. Né? Mas aí, provavelmente, ele talvez não tenha também. Mas aí não seja uma situação natural para ele. Exatamente, né? Do convívio dele, pessoas e mulheres. Primeiro, a mulher está dirigindo e, segundo, uma mulher preta ter um veículo. É igual a questão de entrar numa loja de grife para comprar. A mesma coisa. E aí, assim, essas coisas estão institucionalizadas de uma forma que cada vez mais, né? E aí eu vejo que essa questão do racismo está muito ligada à questão
da desigualdade social, né? Se a gente pensar nos postos de trabalho, essa hierarquização que a gente tem, né, das pessoas brancas nos postos, né, primeiro dos homens, né, e depois das pessoas brancas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se você também vê a questão do racismo ligada à questão da desigualdade social. Diretamente, está diretamente ligada. Há um tempo atrás eu vi um podcast também muito interessante e a pessoa dizia o seguinte, e era dados de uma pesquisa, 70% da riqueza de uma pessoa advém do que ela herda. Então, assim, o que a população preta herdou quando houve a falsa abolição? Nós herdamos a miséria, nós herdamos o nada. Doenças. Exatamente. Então, assim, isso já explica o porquê da população preta ser a pobreza ter cor, né? A cor da pobreza é a cor preta. Explica por que a nossa população preta não está nos bairros nobres. Está nas periferias, né, dos lugares onde o saneamento básico... Massacrados por causa da questão, né, esse lugar não te pertence. Exatamente, o saneamento ainda não acontece de forma efetiva, a gente ainda vê os acessos, para chegar nesses lugares, nessas periferias também, ainda são acessos, né, difíceis. Então, está diretamente relacionado. Mas é só associar, né? Se 70% da riqueza de uma pessoa advém do que ela herda, por isso que muitas vezes nós vemos, né, que as empresas passando de geração de filho, de pai para filho, de avô para filho, neto, e assim vai sucessivamente, e essas pessoas se mantendo. Por isso que quando a gente vê que há uma manutenção de espaços, né, sociais, de ascensão social de pessoas brancas, são as pessoas que, se ela tem uma riqueza e se ela consegue continuar produzindo riqueza, nós vamos ver aí as classes fazendo a manutenção dos seus espaços. Agora a gente vê aí a advocacia, a Comissão de Igualdade Racial da OAB estadual, nos municípios muitos já têm também. Então a gente está vendo advogadas pretas, mas foi um desafio muito grande. Foram anos, né? Nossa medicina. Demorou muito. Por quantos médicos pretos ou médicas pretas você já passou, Bela? Na verdade, nenhum. Eu ainda também não tive a oportunidade. Olha, eu, sinceramente, advogado até que sim, eu tenho várias amigas. Eu amo. Eu digo várias porque eu tenho várias amigas advogadas. Agora, na medicina, sinceramente, então, não lembro de meu filho tem 22 anos, eu nunca levei meu filho a um pediatra ou uma pediatra negra. Só branca. Então, assim, a gente avançou com as cotas, aí eu volto para falar um pouquinho, né, dessas políticas públicas importantes. As cotas, né, são uma delas. Assim, a gente tem que cada vez mais valorizar, brigar por isso, porque se hoje, de 20 anos para cá, nós temos uma geração que conseguiu acessar esses espaços e manter-se nesses espaços, que são dois desafios diferentes, acessar, as cotas garantiram isso, né? Mas manter já é um outro desafio, porque eu garanto a entrar na universidade. Só que eu olho para a turma, eu sou uma entre 40 na turma de medicina. Aí eu preciso fazer uma consideração rapidamente, tá? Essa semana no meu trabalho, conversando com o estagiário sobre... ele faz faculdade na universidade pública, né? Na UFES, eu também fiz. E aí a gente conversando essa dificuldade de que alguns cursos na UF você tem aula de manhã, você tem aula de tarde, você tem aula à noite. Como se a universidade pública ela não está para atender ao aluno que precisa trabalhar. E aí eu estava lembrando, eu fiz serviço social, né? Eu tive um semestre que eu tinha aula de manhã, de tarde e à noite. E eu trabalhava. E aí eu tinha que me virar nos 30. E aí eu olhava para turmas, amigas de carro, não trabalhavam, ficavam na universidade, iam almoçar em Jardim da Penha, eu corria para o RU. Então, assim, você comentando, né, do ingresso para se manter, como é difícil, aí muitos desistem. Sim. Desistem, né, porque tá com preguiça, porque não dá para se adaptar, não dá para se adequar, porque precisam trabalhar. É isso. E aí as políticas públicas são muito importantes, as cotas, uma delas, a gente tem no Estado, né, a nossa lei de cotas garante um percentual de vagas
para a população negra, né, que são pretos e pardos, e indígenas, nos serviços públicos, concursos. Então, assim, foi um outro ganho muito importante para a população negra, né? E essa vitória ela vem da luta do movimento negro, a gente sempre precisa ressaltar isso, né? Claro. Mas a gente precisa de uma gestão que compreenda a importância da implementação da política. Então, isso faz toda a diferença também. Eu sempre falo assim, que as pessoas hoje estão muito na moda falar sobre letramento racial. Entender como que você vai aplicar isso no dia a dia, na vida. E a gente traz aqui a questão da aplicação do letramento racial nas políticas públicas. E aí, lá na gerência, a gente tem o edital Inova Afro, Boas Práticas em Promoção de Igualdade Racial, que é um edital para contemplar afroempreendedores e afroempreendedoras. E quem é esse afroempreendedor, afroempreendedora, Edneia? Se eu sou uma mulher preta, que eu tenho lá uma loja, que eu vendo bolsas vamos dar exemplo da Chanel. Eu sou uma mulher preta, empresária, empreendedora. Mas se eu sou uma mulher preta, que o meu negócio, o meu serviço, minha prestação de serviço, ela remete à cultura africana, afro-brasileira, seja na culinária, seja com indumentárias, seja se o meu salão é um salão, né, que eu tranço cabelo, que é voltado para a cultura africana, afro-brasileira, eu sou uma afroempreendedora. Então, nosso edital, e a gente teve a alegria de, recentemente, 2-3 semanas, nosso governador entregar o certificado aos contemplados, foram 16 contemplados, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, no total de R$100 mil em premiação para afroempreendedores e afroempreendedoras. Contemplamos do norte ao sul do estado. Então, esse letramento racial nas políticas públicas. E na prática, né? E na prática, entendendo a qual grupo eu preciso alcançar. A qual grupo eu preciso fortalecer o negócio? Porque não dá para fazer dinheiro, nem política pública, nem fomentar, né, aquela prática, a gente chama de boa prática, que esse afroempreendedor, essa afroempreendedora já realiza. Então, assim, foi a segunda edição do edital. É muito gratificante a gente saber que a gente não está passando por um espaço em vão. Não é um status, não é ter o cargo, é você fazer desse lugar um lugar estratégico e pedagógico de enfrentamento ao racismo. E ter letramento real nas políticas públicas é esse enfrentamento, é enfrentar isso de forma pedagógica, é fortalecer os nossos, que assim fortalecem tantos outros. Então, no final do ano a gente lança novamente, né, esse edital que tem essa perspectiva de fortalecer. Para além disso, a gente tem projetos que são voltados, que acontecem, que é o ABC das Políticas de Igualdade Racial, que acontece nos territórios. A gente começou pelo território quilombola, que ele vai alcançar esse projeto, os grupos tradicionais, que são pautas da gerência, que eu falei no início. A gente começou pelo território quilombola, iniciamos agora, 2024, com os territórios indígenas, e assim, é lindo de ver, né? Você está no espaço e é um projeto transversal, junto com a gente está a Secretaria de Turismo, de Cultura, de Esportes, porque assistência, a ADERES, né? Porque é importante você saber que, quando a gente fala que é transversal, o que a gente tem, por exemplo, eu tenho um edital na Secult que contempla povos quilombolas. Eles precisam saber disso. Que muitas vezes eu tenho a política pública, ela é eficaz, mas ela não chega. Então, quando a gente leva o projeto ABC... Falamos sobre isso no episódio passado, em relação às políticas dos idosos, é a mesma coisa, não chega. E a gente que está aqui em Vitória, no centro urbano, que está ali tecando, está na internet, a gente acha que está acessando, mas não chega. É por isso que a gente está fazendo a diferença. Eu nem sabia dessa, que eu estou aqui, ó. É por isso que a gente tem feito a diferença estando nos territórios. A gente vai para o território fazer uma escutativa qualificada do que é a demanda da comunidade, porque também não adianta eu pegar a Secretaria de Tecnologia e Inovação e ir lá e falar assim, olha, a gente tem um curso, o Qualificar é esse, a gente tem um curso excelente de panificação aqui para você, comunidade. E não é isso que a comunidade quer. A comunidade quer, sei lá, um curso de um artesanato, algo diferente, mecânica. Então, assim, fazer uma escutativa qualificada do que é a demanda da comunidade, apresentar a política pública que a gente tem nessa transversalidade, e falar como que acessa, fazer chegar lá. Então, estar nos territórios faz toda a diferença.
É uma forma de você ter, na prática, esse letramento racial na política pública e alcançar quem você precisa. Então, a gente tem feito um trabalho assim, pautado no território, com esse letramento de fazer com que os editais alcancem os nossos grupos específicos. Um tempo atrás, eu ouvi alguém dizer assim, edital é muito difícil, edital é edital, porque eram sempre as mesmas pessoas que ganhavam. Então, não, a gente tem que pensar de uma forma diferente, fazer chegar, fazer com que todas as pessoas tenham oportunidade de acessar. De 100 que acessam, 10 vão ser contemplados, mas todos acessaram. Exatamente. É isso. A gente tem trabalhado dessa forma e é assim que a gente tem avançado, né? Porque a gente tem muitos desafios, então a gente tem que avançar. Então a gente tem avançado apesar dos desafios. O problema já está posto, a gente sabe qual é pensar quais são os mecanismos com os quais a gente vai enfrentar. É verdade. Ednei, você está falando, eu estou lembrando aqui, está tendo uma feira em Carapina, não é isso? Lá no Parque de Exposição, uma feira para os jovens empreendedores. Está tendo, né? Então, quando você fala chegar no território, e aí a Ramira, que é a minha social media, está participando. Então, assim, os jovens pretos, né, como precisam de ter esse contato, como precisam, os políticos precisam chegar principalmente para os jovens, para todos, mas eu vejo que para os jovens principalmente. Inclusive na UFES também está tendo a Feira das Juventudes. Assim, que então muito esse, eu estou confundindo, então? Não, tem lá também. Estão acontecendo dois momentos também. Estamos cheias de eventos. Exatamente, na UFES também está acontecendo a Feira das Juventudes. Assim, a gente tem uma subsecretaria de políticas para as juventudes lá na Secretaria de Direitos Humanos também, que, assim, cada vez mais desenvolvendo com trabalhos maravilhosos. A secretária Ana, quando esteve aqui, falou dos CRJs, né? O quanto que são espaços potentes, que revelam potências o tempo todo. E essas potências também têm cor específica, né, que é a nossa população preta. Então, a gente fica muito feliz de ver que a gente está avançando. A gente ainda tem muitos desafios, como a gente falou aqui. A gente ainda tem um racismo que a gente precisa lutar, enfrentar, desconstruir o tempo todo, mas nós entendemos que nós estamos, assim, a partir dessa escuta da sociedade, caminhando com os mecanismos certos para esse processo, né? Não é fácil. Já está na consideração final, não, né? Nada. Então tá. Nada. Eu ia falar de outra coisa. Já fiz final ali para mim, mas assim, quase lá. Eu gostaria de colocar uma outra questão que eu sempre vejo assim em forma de memes, e até para a Isabela, né, que é do meio cultural, né, do carnaval, que é aí uma grande expressão. Quando eu já sempre ouço assim, está na moda ser preto desde que você não seja preto, né? É isso mesmo, Isa? Pessoas acham que por ser preta é só colocar uma trança, é só colocar uma roupa africana, botar um turbante, amarrar um turbante. E eu sou preta. Beleza. Agora, assumir a personalidade de preto, que é o difícil. Assumir as mazelas, né? Assumir as mazelas, que é o mais difícil. importante. Aguentar ali, né? Né? Não tem ainda, assim, um branco preto. Não tem. E nem vai ter. Não tem. E nem vai ter. Não tem como. O que você traz é muito, assim, é para a gente refletir mesmo. Tempo atrás eu ouvi assim, nessa hora eu queria ser preto, porque a pessoa estava reclamando. Eu ouço quase todo dia. Na praia, né? Que ela só podia pegar, só pegava um bronze, né? Se ela fosse na praia e ficasse lá muito tempo, exposto ao sol, aí exposto um monte de outras coisas. E assim, nessa hora eu queria ser preta. Nas outras horas, não. Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei onde eu não vou ser atendida, eu já sei onde eu vou ser mal atendida, já sei como que eu vou ser preterida. Então, nessa hora, eu queria ser preta. Naquele momento. Em todas as outras horas, aí eu falo com ela, eu sou tão preta que eu consigo queimar minha pele. De queimadura ao extremo. De ter que ir na praia, de passar o protetor solar igual ela passa. Sim, sim. Que eu tenho que passar, não é pouquinho, é muito. Que minha pele queima, arde. Porque é uma questão de sensibilidade. O tom da pele, nosso tom de pele resiste ao fogo, né? Tudo bem que o calor tá praticamente um fogo mesmo, né? Loucura, né, gente? Quando eu vou passar
quando eu passava, né, o secador no cabelo, queimava meu couro cabeludo. O dela não queimava? Muito louco. É porque é realmente uma questão de sensibilidade da pele que está para além da pigmentação. Exatamente, exatamente. Mas é tanta coisa que a gente tem que explicar para muita essas coisa. pessoas, né? não, Porque falta Gente, um faz o processo penteado. educacional. Não, e quando eu troco de penteado quase todo mês, né? É porque eu tenho dinheiro, não, porque eu gosto de trocar e passa o cartão ali e tal. E as pessoas ficam e querem passar a mão, por que você trocou, como é que faz isso, e que não sei o quê. Eu, uma mulher de 50 anos, meio total sem paciência, não aguento mais, gente. Tem que dar explicações, como é que faz, como é que é isso, e que não sei o quê. Vai lá na internet pesquisar, vai lá no salão, que não sei o quê. Vai lá no salão. Gente, Fica não- 8 horas sentada. Fique 8 horas, 6 horas lá. Não, e as nossas transistas, né? Maravilhosos, Maravilhosas, maravilhosos. maravilhosas. Falando isso, vou mandar um beijo pro Breno Amazonas Braid, que é quem cuida das madeixas de Dona Edneia. Eu tenho duas agora. Fale a sua. Eu tenho duas, Gislene Bento, Gislene. que faz todos os meus penteados do carnaval. Maravilhosa Só ela. também. E tem a Lê, que é da minha comunidade, que trança meu cabelo. Ah, tá. A minha é a Ju Tranças, mas eu frequentei muitos anos o Black Girls com a Jaqueline, que vai gravar comigo sexta-feira de um assunto que eu não vou falar. Vocês vão ver depois um tema super necessário, né? Que tá bem aí e tal. E as meninas transistas, né? Eu já pensei, gente, de a gente fazer um episódio só com o transista. Vai arrasar. Nossa, ser vai aparecer um monte. muito bom. Vai ser difícil escolher duas. Vai ter que ser uma mesa aqui, tipo a Santa Ceia, né? Uhum. De tanta transista. Muita profissional boa, né? E como as pessoas falam assim, que tá tão na moda usar trança. Pra gente é para além da moda, né? A gente tá carregando a nossa meu amor. ancestralidade na nossa cabeça. Não, e além disso, além de trazer a ancestralidade, o meu cabelo natural, acorda. Todo amassado, tem que molhar e que não sei o que e tal, né? A gente acorda pronta, maravilhosa, é só sair. Prontas, maravilhosas. Meninas, assim, daria pra gente ficar aqui a noite toda, né? Dava. Porque... É Mas foi muito leve, né? Foi. A minha intenção era trazer esse tema de uma forma muito leve. Deixa eu só falar uma Com coisinha certeza, assim, Edneia. porque a gente está falando das mulheres pretas, então a gente está às vésperas do Julho das Pretas, que é o Crislane nosso mês, Zeferina. e tantas outras maravilhosas, mas nós temos que demarcar o Julho das Pretas porque é o tempo todo. Porque você já tem o 8 de março. O 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Mas nós estamos falando do Julho das Pretas, de 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha, Dia de Teresa de Benguela, Dia Estadual da Mulher Negra. E nós precisamos falar dessa data também. Falar para as pessoas saber. Exatamente. Cronologicamente, o 8 de março, ele não representa as mulheres pretas. A gente faz coro porque era vida de mulheres e nós... Sim, levamos ao pé da letra que todas as vidas importam, Sim, né? sim. Mas o 8 de março, ele não nos representa, cronologicamente não, porque pelos dados que a gente tem, né? Pelos relatos históricos, a questão acontece em 1876, a falsa abolição só acontece em 1888, então as mulheres pretas não estavam lá brigando pelo direito à redução da carga horária, pela igualdade de salários. As mulheres pretas ainda eram objetificadas ou animalizadas, ainda estavam nas senzalas. Então, não nos representa. Só que a gente faz coro por entender que eram vidas de mulheres. Exato. Nós sabemos o sentido de dororidade e de sororidade. Algumas aí só sabem na teoria, não sabem na prática. Então, nós temos que falar, assim, do nosso 25 de julho. Vamos ter, assim, um mês repleto de muitas... A gente vai mandar a programação para você divulgar. Por favor, me manda. Que o ano passado eu gravei com a Crislane Zeferina para o Julho das Pretas do ano passado. E foi assim. E já tá uma construção uma aula. linda. Gente, ela inclusive falou. Eu lembro, Cris, lembra de uma pergunta que eu fiz? Como é que estão os planejamentos para 2024? E ela toda ali, não, isso, estava tudo encaminhado. Vai ser lindo, Por favor, com as me nossas inclua, mulheres me convide. pretas de norte a sul, Ai, que ocupando delícia. todos os espaços da nossa cidade, ocupando todos os espaços, a gente também estando em todos os territórios de norte a sul, fazendo essa discussão, trazendo visibilidade,
né? E cada vez mais garantindo espaços de voz. A Jaqueline, da Secretaria das Mulheres, eu encontrei com ela naquele evento da Praça do Papa, ela comentou comigo também. Então, super bacana. E é isso, a gente não pode... E aí, assim, gente, eu gosto disso, de falar das nossas pretas escritoras maravilhosas. Por favor. Essa é a Luciene Carla Correia Francelino, adoro falar. Isso aqui é a construção histórica do racismo e a luta antirracista. Ela é de Cachoeira de Itapemirim, assim, escritora, professora, doutora maravilhosa. E eu sempre carrego, eu falo que isso aqui é o que eu carrego na bolsa, no bolso. É o livro de bolsa, né? Exatamente. Que necessário. É um resumo maravilhoso dessa construção histórica do racismo e da luta antirracista. Como que a gente vai combater, né, tudo isso? Por isso que eu falo dos nossos lugares, da nossa passista, da nossa maravilhosa, nossa rainha, lá nesse lugar, fazendo desse lugar um lugar estratégico. Você na CESA, você aqui nesse espaço, eu, né, enquanto gerência, mas fora também, enquanto Edneia, mulher preta, militante, mãe do Eric, a gente precisa fazer dos nossos lugares estratégicos e pedagógicos de enfrentamento ao racismo, entendendo essa construção histórica, entendendo o nosso lugar nesse processo de desconstrução. Que o lugar de mulher preta não é na cozinha. Não. Só se ela quiser. Só se ela quiser. Se ela quiser, ela até pode. Exatamente. E a gente tem... Você está citando essa autora, se a gente parar para pensar, a gente começar a listar tantas mulheres maravilhosas. Tantas mulheres escritoras, não escritoras, tantas mulheres. Eu fico preocupada de começar a citar uma ou outra aqui. E não falar E não falar de todas. E cada vez mais eu tenho a certeza de quantas mulheres estão surgindo, estão ressurgindo, né, para contribuir aí nessa nossa sobrevida. E as nossas mulheres pretas acadêmicas são incríveis, maravilhosas. Incríveis. Mas a gente não pode esquecer daquelas que não tiveram oportunidade de acesso à academia e que também são potências pretas. A gente não pode esquecer que se nós temos as pretas acadêmicas é porque outras vieram antes, não puderam acessar, mas pavimentaram o caminho de outra forma. Então a gente não pode esquecer disso. Jamais, 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 jamais. Olha, emocionante. Assim, Isa, eu já sabia do ocorrido, já sabia da história, né? Mas agora ouvindo, olhando nos seus olhos aqui, é isso aí, tá? Você foi, assim, corajosíssima, muito, né? Você foi impecável. Você, olha só, uma rainha, né? Sim, a gente não pode... Não é que a gente é preto, que a gente tem que descer da classe. Exatamente. Tem que descer o morro. Eu moro em morro. Eu também, mas não carrego o morro nas minhas costas. O que quer dizer isso, carregar o morro? Carregar os problemas. A gente tem que o morro é tão bom, né? O morro é tão bom. Os problemas do morro ficam no morro. Sim, 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 sim. E a gente vai lutando contra isso, cada dia mais. Exatamente. E a gente falar sobre racismo, todos os crimes, né? Tudo que envolve, é a gente falar de educação. É a gente falar de conscientização, é a gente falar aqui no podcast, como eu falei no início, né? Falar com amigos, falar no trabalho, falar com vizinhos, falar com família, né? Com os membros da família. Nem todo mundo ainda se enquadrou, né? E isso não tem problema que a gente vai falando ali. É um processo de desconstrução. Exatamente. Todo é o lugar da gente começar. Exatamente. E aí a gente usar as tecnologias a favor dessa educação, dessa conscientização. Meninas, muito obrigada mais uma vez, eu confesso. Que agradeço. Passou rápido, né? Passa muito rápido. Ai, muito lindo. Isabela, muito bom te reencontrar. Muito bom, muito bom. Te vi no Rio, né? Foi no Rio de Janeiro? Não, foi no centro, no dia do samba. Não, você me viu no Rio. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que eu estava lá no Rio. Eu não estava no Rio de Janeiro, tá, gente? Ah, verdade. Edneia, olha, muito bom te reencontrar. Muito bom. Você está numa pasta do governo muito importante, você nos representa, né? E que bom, nós estamos nos representando, né? Exatamente. Cada um no seu lugarzinho. Né? Ah, e tipo assim, estamos falando agora e daqui a 2, 3 meses eu gravo outro episódio com outras mulheres trazendo esse tema, porque isso não se esgota. Não. Cada uma com a sua história, cada uma com a sua experiência. E eu não tô nem aí se lá na minha playlist do YouTube tiver racismo, que bom e que tenha mesmo, porque a gente precisa falar. Precisamos muito. Obrigada a você. Beijo. Até a próxima. Breve.